Vamos ver agora algumas das designações, alguns dos modos como Deus é designado. Deus é designado, por exemplo, em Isaías 33, como juiz e rei, como homem de guerra, Êxodo 15, como arquiteto e edificador, Hebreus 11, como pastor, Salmo 23, como noivo, Isaías 61, como marido, Isaías 54, como pai, Deuteronômio 32, como médico, Êxodo 15, mas Deus tem as comparações, as designações, algumas descrições sobre o ser de Deus. Lembre-se, não perca aqui a ideia, nós estamos tratando sobre o ser de Deus. Então, há várias maneiras como Deus é descrito na Bíblia. Deus é descrito como saber, Gênesis 18, como lembrar, como ver, como ouvir, como aspirar e cheiro, como pôr à prova, permanecer, levantar-se, andar, enxugar as lágrimas. Agora, há outras tantas coisas que são atribuídas a Deus. Deus é descrito como alguém capaz de alegria. E isso realça a pessoalidade de Deus. Deus não é uma energia, Deus não é uma força, Deus é uma pessoa. Então, como pessoa, Deus se alegra. Isaías 62. Deus tem pesar, Deus se entristece. Salmo 78, também Isaías 63. Deus se ira. Deus ama, como nós vemos no versículo clássico, João 3,16. E Deus odeia. Além disso, há várias atividades que são atribuídas a Deus de modo metafórico. Como Êxodo 33, face ou presença. Salmo 11, Hebreus capítulo 4, olhos. Salmo 11, ainda, pálpebras. Salmo 55, ouvidos. Deuteronômio 33, narinas. Deuteronômio 8, boca. Jó, lábios. Língua, Isaías 30. Costas, Jeremias 18. Braço, Êxodo 15. Mão, Números 11. Dedo, Êxodo 18. Coração, Gênesis 6. Pés, Isaías 66. As várias atribuições aqui que a Bíblia, a Deus que a Bíblia apresenta, são então as ações e características humanas são utilizadas na Bíblia para apresentar o ser de Deus. Então, olhem só. A gente viu aqui as atividades de Deus, a gente viu as designações de Deus, as atribuições de Deus e aquelas coisas e seres que são comparados a Deus. E aí eu enfatizo que as ações e características humanas são utilizadas na Bíblia para representar o ser de Deus. Então, motivos das designações sobre Deus. Primeiro, toda a criação nos revela algo sobre Deus e que quanto mais elevada a criação, especialmente o homem que é feito à imagem de Deus, mais plenamente o revela. Segundo, sobre os motivos das designações sobre Deus, essas designações mostram que tudo o que sabemos sobre Deus, segundo as Escrituras, nos vem em termos que compreendemos, porque eles descrevem eventos ou coisas comuns à experiência humana. E não somente isso. Em que aspectos Deus é como nós no seu ser? Primeiro, quanto aos atributos. Os atributos que descrevem o ser de Deus. A espiritualidade, por exemplo. Deus é espírito, diz seu Jesus em João 4. Deus é invisível. Vários outros textos falam sobre isso. Agora, pessoal,
vamos ver o seguinte, ainda sobre essa questão de como Deus é, como nós no seu ser. Há vários atributos mentais. Então, veja só. Há atributos que descrevem o ser de Deus e há atributos que podem ser chamados de atributos mentais. Quais são esses? A onisciência, por exemplo, e o conhecimento, sobre os quais a gente lê em 1 João 3, 20, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Esse é um atributo mental. A sabedoria de Deus também pode ser considerado um atributo mental, além da sua veracidade e fidelidade. Aqueles que têm o livro de A.W. Pink, aquele pequeno, Os Atributos de Deus, vai encontrar um ótimo tratamento, uma ótima abordagem feita por A.W. Pink sobre esse atributo, que ele chama de fidelidade ou veracidade de Deus, sobre o qual nós lemos em Jeremias 10, 10 a 11 e João 17, 3. Então, ainda sobre esse mesmo tópico, há os atributos morais. Também, dentre os quais a gente destaca a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia, que está intimamente relacionada à graça e à paciência, embora haja uma distinção entre misericórdia e graça, porque no caso da misericórdia e da graça de Deus, a misericórdia de Deus é o fato de Deus não nos dar aquilo de que nós somos merecedores. Do que é que nós somos merecedores? Nós merecemos a ira de Deus, o desprezo de Deus, a justiça de Deus aplicada a nós. E Deus, ao nos tratar não de acordo com os nossos merecimentos, Ele está sendo misericordioso. Porque na misericórdia de Deus, Ele não nos dá aquilo de que nós não... Ele não nos dá aquilo de que nós somos misericordiosos. Ou melhor, de que nós não somos... Deus não nos dá aquilo de que nós somos merecedores, efetivamente. Quanto à graça de Deus. Quanto à graça de Deus, Deus nos dá aquilo. Observe a distinção. Quanto à graça de Deus, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Na misericórdia de Deus, Deus não nos dá o que nós não merecemos. Quanto à graça de Deus, Ele nos dá aquilo de que nós não somos merecedores. Quem é merecedor do perdão? Quem é merecedor da comunhão com Deus? Merecedor da salvação da sua alma? Merecedor de tantas bênçãos espirituais? Bênçãos obtidas por Cristo na cruz do Calvário. Nós não merecemos nenhuma delas, mas Deus, em seu beneplácito, em sua graça, em sua boa vontade, em seu favor imerecido, porque essa é uma distinção bem básica, simples, mas e ao mesmo tempo bastante clara do que significa, sobre aquilo que significa a graça de Deus. Então, outro atributo moral é a santidade de Deus. Também a paz, ou a ordem, para citar aquele texto de Romanos. Retidão. Retidão e justiça têm a mesma raiz. Zelo, ira, todos esses são atributos morais de Deus. Agora, e quanto aos atributos de propósito? Só quero lembrar você que esse aqui é o modo como Wayne Grudem trata, como ele divide os atributos. Essencialmente, não há grandes diferenças se você considerar Berkhoff, ou Rod, ou, digamos, Sproul, ou ainda um livro novo, eu vou trazer para você depois, de um autor chamado Terry Johnson, que trata sobre a identidade e os atributos de Deus. Mas há pequenas variações. Quanto aos atributos de propósito, em relação a esses que eu mencionei, o Wayne Grudem está sendo um tanto original. Em relação a esse, em relação a outros não, porque há outros tantos que tratam sobre esse mesmo tópico.
Sobre esses atributos de propósito, então, a gente tem a vontade de Deus, Efésios 1:11, entre outros, a liberdade de Deus, Salmo 11, ou melhor, Salmo 115, e a onipotência ou poder e soberania de Deus, sobre o que nós lemos no Salmo 24, versículo 8. Na frente aqui, vamos fazer ainda tratar sobre uma quinta categoria de atributos. Os atributos de síntese, que são a perfeição de Deus, Mateus 5:44, sede perfeitos, quando perfeito é o vosso Pai Celestial, nosso Senhor Jesus diz, Mateus 5:48, entre outros textos. A bem-aventurança, a beleza de Deus, a glória de Deus. Esses são atributos de síntese. Pronto. Quanto à questão da Trindade, eu vou fazer o seguinte: dar uma pequena pausa para o vídeo não ficar muito grande e a gente retoma tratando sobre o tema da Trindade.